Bem-vindos. Hoje, vamos discutir uma situação bem comum, imagino. Você recebe informações, sabe? Fontes diferentes, e elas apontam para lados opostos. Tipo, um relatório super chamativo diz uma coisa, mas aí você olha seus dados internos, talvez alguma pesquisa científica, e a história é outra. Como decidir? Como é que a gente faz para juntar tudo isso? É um desafio clássico, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos ver como a gestão baseada em evidências propõe lidar com essa mistura, esse conflito de informações. Usando como base uns trechos do livro Evidence-Based Management, certo? Isso. O foco não é achar a verdade absoluta. Porque, né, no mundo real da gestão, a gente lida com incerteza. A ideia é calcular a probabilidade de algo acontecer. Qual a chance daquele resultado esperado se concretizar, com base no que a gente tem de melhor informação? Entendi. É uma mudança de perspectiva, sair do preto no branco para tons de cinza, ou melhor, para porcentagens. Então vamos ao exemplo do livro para ficar mais claro. Temos um CEO pensando: se a gente investir em diversidade étnica, o desempenho financeiro vai subir, sei lá, pelo menos 10%. Exato. E aí vem a confusão de fontes. Tem um relatório da McKinsey falando que sim, super positivo. Ok, uma fonte. Aí você conversa com profissionais experientes, gestores, eles também acham que sim, que ajuda. Parece bom até aqui. Só que aí você vai para a ciência, para as meta-análises, que são aqueles estudos que juntam vários outros estudos, né? Sei, mais robustos geralmente. E elas mostram uma correlação bem pequena, ou às vezes até negativa, entre diversidade étnica e lucro, dependendo do contexto. Opa, já complicou. E tem mais. Os dados da própria empresa não mostram diferença nenhuma no desempenho. E, para completar, os stakeholders, tipo investidores, comunidade, acham que sim, que vai aumentar. Nossa, que salada! McKinsey e opinião dizem sim. Ciência e dados internos dizem não? Ou talvez não? Como sair disso? É aí que entra a lógica do teorema de Bayes. Não precisa decorar fórmula nenhuma, mas o conceito é chave. A gente começa com uma crença inicial, uma probabilidade prévia. Tipo, qual a chance antes de analisar tudo isso? E essa crença inicial vem de onde? Não pode ser só um chute, né? Não, idealmente vem da melhor informação anterior disponível. Poderia até começar com o relatório McKinsey, mas... Mas já com o pé atrás, sabendo que consultorias podem ter um viés. Exatamente, você já dá um desconto na confiança. Aí, para cada nova informação, você avalia. Essa evidência torna minha hipótese o aumento de 10% mais ou menos provável e quanto mais ou menos provável. Essa avaliação da força da evidência atualiza sua crença inicial. Entendi. Então vamos aplicar. Começamos com essa probabilidade inicial, talvez moderada por causa do McKinsey. Aí vem as opiniões dos gestores e stakeholders, positivas. Isso aumenta a probabilidade. Aumenta um pouco sim, mas talvez não muito, porque opiniões, mesmo de especialistas, podem ter vieses, né? Ou podem não se basear em dados tão concretos para essa pergunta específica do aumento de 10%. Certo, peso limitado. Mas e as meta-análises e os dados internos, que apontavam para o outro lado? Aí o impacto é maior, porque para esse tipo de pergunta, uma relação causal específica entre diversidade e um aumento financeiro quantificado, estudos científicos rigorosos e dados da própria empresa costumam ser as evidências mais fortes, mais diretas. Faz sentido. Diferentes perguntas, diferentes pesos para cada tipo de evidência. Exato, e como essas fontes mais robustas iam contra a hipótese dos 10%, elas puxaram a probabilidade final para baixo, e puxaram com força. E no fim das contas, depois de colocar tudo na balança, qual foi o número mágico? A probabilidade final. No exemplo do livro, depois de agregar tudo isso, ponderando os pesos, a probabilidade da hipótese aumento de pelo menos 10% no desempenho financeiro por causa da diversidade étnica ficou em apenas 9%. Uau, 9%, bem baixo. Isso quer dizer que diversidade não importa para a empresa? Opa, calma aí. Essa é a interpretação perigosa. O 9% é super específico. Ele se refere só àquela pergunta. A diversidade ética vai aumentar o lucro em pelo menos 10%? A resposta, com base nessas evidências combinadas, foi provavelmente não. Ah, entendi.
Não quer dizer que diversidade não tenha valor por outros motivos. De jeito nenhum. Pode ter valor ético, social, para inovação, para atrair talentos, muitos outros aspectos que não estavam naquela pergunta específica dos 10% de lucro. O pensamento bayesiano ajudou a focar na pergunta feita e ver o que a evidência realmente suportava para aquela pergunta. E a resposta foi que a alegação financeira ambiciosa não se sustentava. Claríssimo. Então, o grande aprendizado é que essa abordagem tipo bayesiana dá um jeito estruturado de lidar com informações conflitantes. A gente sai daquela coisa de acreditar na última notícia ou na mais barulhenta, né? Exatamente. A gente passa a trabalhar com probabilidades informadas. É uma forma mais racional de navegar na incerteza. E isso vale para a vida, não só para a gestão. Com certeza, ajuda a gente a pensar criticamente sobre o que a gente ouve, a dar o peso certo para cada coisa. Uma opinião é uma opinião. Um estudo robusto é outra coisa, né? E, principalmente, ensina a gente a estar aberto a mudar de ideia quando a evidência mostra que a gente talvez esteja errado. Nossas crenças deveriam ser atualizáveis. Boa. E isso leva a uma reflexão final interessante. Sim. Se nossas crenças devem evoluir com as evidências, fica a pergunta: qual convicção muito forte que a gente tem hoje? Talvez precise ser reavaliada. Se aparecesse uma evidência realmente forte, convincente, mas que fosse contra essa nossa crença, o quão forte essa evidência precisaria ser para a gente de fato mudar de opinião? Fica aí para a gente pensar.